Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para esse terceiro e último bloco da Parola 78, a quarta dentro do tema Missões. Hoje com um convidado especial, o reverendo Paulo Pontes, falando diretamente de Uberlândia. Meninos, hoje nós temos uma roda de parola interestadual. Olha só que bacana, São Paulo, Minas Gerais e Paraná aqui reunidos. E aí, Oráculo, e aí, Mente Brilhante, e aí, Pastor Paulo, vamos fechar então essa super parola hoje? Hashtag partiu. Só que nos paroleiros que Minas Gerais fica do lado do Paraná, né? Boa. Nosso mapa tá meio zoado aqui. Vamos pegar esse último bloco aqui, então. É importante a gente pontuar um pouquinho a respeito da... Eu não queria usar palavras responsabilidades, mas vamos falar dos papéis, né? O papel da comunidade local, da igreja local, dentro do assunto missões. Eu entendo que existem várias formas de você fazer missões, de você falar sobre missões, mas existem alguns pontos que são, acho que, importantes, alguns pilares que são importantes. Eu acho que a gente pode começar, Paulo, falando a respeito de ensinar para as pessoas a respeito de missão. Podemos começar daqui? Peraí. Deixa eu dar uma escandalizada. Eu fiquei 2 blocos sem escandalizar, velho. Só um pouquinho. Você falou de responsabilidades, né? Você não quer usar o termo responsabilidade, mas tudo bem, vamos usar a palavra correta, obrigações. Né? Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, porque se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Alguém pode me chamar de fundamentalista, chame que eu amo isso, né? Mas, do meu ponto de vista, o Will, Arthur e Xará, a obrigação da igreja, e por consequência, a obrigação do crente, é pegar o evangelho e fazer missão. Agora sim, Arthur está aí. Termina a sua pergunta. Toca para o Paulo já direto. Vamos falar sobre o papel da igreja, a obrigação da igreja. Como é que a gente ensina a igreja a fazer missão, Paulo? Ok. Então, vamos lá. A igreja é a família de Deus, né? Então, existe um livro do Bill Hybels chamado Liderança Corajosa. E um dos primeiros capítulos ele fala assim, que a igreja local é a esperança do mundo. Foi um capítulo que mexeu muito com a minha vida, quando ele escreveu isso. E ele fala assim, que apesar dos apesares, né, das relações humanas serem tão desafiadoras, não existe nada que tenha mais poder de impacto numa sociedade, não existe nada que seja um ambiente melhor para as pessoas serem transformadas, para que as coisas mudem do que uma igreja local. Não, nenhuma organização, nenhum ambiente na sociedade é tão impactante, tão poderoso como a igreja local. Então, ele vai dizer que a igreja local é a esperança do mundo. No que diz respeito a missões, a gente entende que o engajamento missionário, ele começa na igreja local. E, geralmente, como que as pessoas se engajam em missões? As pessoas se engajam quando elas ouvem a respeito, como eu falei lá no primeiro bloco, elas precisam ouvir os princípios da palavra de Deus. Porque muitas pessoas, quando não existe como você ler a Bíblia e não se envolver em missões, porque a Bíblia é um livro missionário. A Bíblia não é um livro teórico, ela é muito mais um testemunho de fé que nos impulsiona a participar do que Deus está fazendo. A Bíblia é a história de um Deus criador amoroso que está em busca da sua criação. Talvez para mim o texto que mais mexe com o meu coração é quando Adão e a Eva pecam e Deus vem atrás deles e Deus fala assim, onde estás? Onde você está? Até hoje essa voz está ecoando aí atrás de muita gente. Gênesis 3:9. Então é na igreja local que eu preciso aprender isso. Né? Os congressos ajudam, as conferências, retiros, mas a igreja local tem esse papel.
ali também nós precisamos conhecer as realidades missionárias. Como que está a tradução da Bíblia no mundo? Né? Quem são aqueles que estão dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda, seja na nossa cidade, no Brasil, no mundo, na América Latina. E nós também precisamos, na igreja local, ter vivências missionárias. E não adianta apenas saber os princípios e as realidades se nós não nos engajamos em experiências de curto prazo. E aí o curto prazo, gente, é uma experiência tremenda. Boa parte do movimento missionário americano, ele permanece vivo e ele foi fortalecido quando eles desenvolveram o hábito, que virou cultura, dos jovens, dos irmãos e irmãs saírem uma semana, um mês por ano, para algum país ou para algum lugar. Então, a viagem de curto prazo ela é muito importante. Agora, na igreja local tem uma pessoa, tem um ser, ou alguns seres em algumas igrejas locais, que deve puxar isso, que é o pastor e a pastora. Eu ouvi uma frase há uns 15 dias que diz assim, cresce a visão, cresce o líder. Se a visão não cresce, o líder não cresce. E o líder, ele tem que dar direção, ele tem que despertar essa esperança. Então, parte do movimento missionário, ele poderia avançar melhor se a liderança pastoral, e eu falo isso como pastor e tive que aprender isso, se nós pastores quisermos apenas construir, a gente pode construir uma estrutura eclesiástica linda, e isso é importante, mas a gente não pode apenas gastar tempo nisso, nós temos que estar pensando em construir também o reino, né? Então, eu acho essa visão maravilhosa. O pastor tem que ir. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas e falar, o melhor presente que vocês podem dar para o pastor, para a pastora de vocês, é uma viagem para o campo missionário. Porque quando ele vai para o campo missionário e tem aquela experiência, isso ajuda ele nesse processo. E nós temos um testemunho bíblico lindo. Primeiro do próprio Jesus, nós temos o testemunho de Abraão, mas um testemunho que me chama a atenção é o testemunho de Atos 13, a igreja de Antioquia. A gente sabe que Barnabé se tornou, de alguma maneira, o líder, vamos assim dizer no nosso tempo hoje, o pastor daquela igreja, né? E ele levou Saulo. Mas eles, sendo sensíveis à voz do Espírito, o Espírito Santo chamou o pastor titular daquela igreja para a obra missionária. Olha que interessante. A gente tem que mudar uma cultura também no Brasil de que assim, a gente manda para as pontas, para as frentes missionárias, aqueles caras que dão problema na igreja, aquele pessoal que ninguém quer perto, fala, Deus está te promovendo, você virou missionário, obreiro lá da vila, tal. Não, o que a Bíblia nos ensina é que os melhores obreiros devem estar nas pontas. Os melhores obreiros. É o que a gente fez com o Arthur, viu, Paulinho? É o que a gente fez com o Arthur. A gente mandou lá para Curitiba. Só que aí liberaram a galera da prisão lá, ó, deu aí no que deu. E aí eu fecho essa parte dizendo o seguinte, né? Existe uma questão com a nova geração. Nós precisamos entender a importância de missões e nós temos que fazer a nossa juventude sonhar com missões. Então, assim, a gente trabalha pouco renúncia, né? Há pouco nós estamos preparando um casal para ir para a Ásia e foi lindo eu ver a mãe da menina num dos encontros nossos chorando, falando assim, olha, eu quero que a minha filha, a melhor carreira que ela pode ter é ser obediente àquilo que Jesus tem para a vida dela. Isso ela falou, e eu falei, cara, que fantástico. Porque muitas vezes, quando o adolescente se levanta e fala, eu quero ser resposta de Deus para essa geração, tem muitos pais que não estão conectados com Deus e não entendem isso, né? Então, assim, a gente precisa também aprender a entregar os nossos melhores líderes no que diz respeito à igreja. Quando a gente... Eu tenho aprendido isso, enquanto igreja. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Então, nós temos que ceder bons líderes, recursos para missões. E no que diz respeito à família, as famílias precisam se entregar também para essa obra missionária juntas, né? Então, pais e mães têm que orar para os seus filhos. Quem sabe, esse menino que está indo tão bem hoje na faculdade vai ser uma bênção do outro lado do mundo. Mas a gente fala pouco dessas coisas, né? Às vezes a gente fica rodeando em assuntos que não são relevantes, mas a gente tem que pegar essa meninada aí. Gente, na Bíblia, você pegar ali Davi, José, todos eles tiveram experiência sobre vocação na adolescência. Mas o cumprimento dessa vocação aconteceu anos depois. Então, o problema... Eu li um livro esses dias,
chamado Igreja Essencial, que ele estuda o porquê os jovens estão abandonando a igreja nos Estados Unidos. Ele diz que a maioria abandona ali entre os 16 e 22 anos, né? Mas uma das razões que foi apresentada é um discipulado fraco. Às vezes o pessoal quer dar entretenimento para os jovens, mas eles não querem entretenimento. É uma tragédia a igreja querer competir com o mundo em entretenimento. Nós não precisamos querer ter o nível de entretenimento que o mundo tem, porque existe uma coisa que a gente tem, que é a presença de Deus, o poder do Espírito, que o mundo não tem. É nisso que nós devemos nos desgastar. E buscar isso. John Beverly fala isso no livro O Temor de Deus. Ele fala que a gente está trazendo um entretenimento para dentro da igreja, quando, na verdade, nós deveríamos estar restaurando o temor do Senhor, porque restaurando o temor do Senhor, nós vamos tocar em missões e nós vamos atrair a glória de Deus. E aí, isso que você falou, inevitavelmente, a glória do Senhor vai atrair as pessoas e as pessoas vão estar junto. Avivamento não pode... O Carlito Paes falou isso esses dias, eu achei legal. Ele falou assim, avivamento não é fogo que cai, é fogo que se espalha. Se não se espalha, não é avivamento. Então, Atos 2 caiu e se espalhou. Então, assim, eu tenho defendido, sabe? Nós temos que, como Barnabé, olhar os jovens dessa geração e, cara, incentivar o cara. Falar, cara, você vai ser resposta para uma nação, né? Diz que Abraão, quando Deus pediu Isaac, ele subiu um monte com um filho, porque ele entregou o único filho que ele tinha para Deus, e ele desceu aquele monte Moriá com uma nação nas costas. Ele subiu com o filho nas costas, desceu com uma nação. Tudo porque ele entregou. Então nós temos que entregar bons líderes, os filhos, falar, pai, estou orando para o seu filho, se ele se sentir chamado, se essa for a vontade de Deus, não vamos restringir. Porque às vezes a nossa visão está tão paganizada que a gente perdeu noção das coisas espirituais. Entendeu? O pessoal, e eu fecho dizendo isso, né? O pessoal falou assim, esses dias, um tempo atrás para mim, pastor, nós temos que falar do problema da água, do problema da poluição, do problema da corrupção. E eu falo, como igreja, tudo isso é importante, nós temos que falar assim. Porém, se a gente falar disso e não falar do que gera isso, nós estamos errados. Isso aí, para mim, é consequência, nós temos que falar da causa. A causa é o pecado no coração do ser humano. Não adianta ficar falando de água, de corrupção, disso, daquilo. Devemos falar também. Mas a origem de tudo isso é o pecado, pessoas que estão longe de Deus, e nós precisamos enfatizar isso. Então é isso, pessoal. Essa parte aqui. Eu vou concordar em algo com você. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Vou deixar a pergunta para os meninos. Mas eu acho assim, quando você fala parte do pastor, né? Tem que partir da liderança pastoral da igreja. Me anima demais quando você fala, né? Como é que é? A visão cresce, o ministério cresce. A visão cresce, o líder cresce. A visão cresce, o líder cresce. Né? Essa realidade é perfeita. E perceba, né? A gente falou muito de paganização, né, no bloco passado, entramos agora falando de paganização da própria igreja, né, esse processo de paganização. E acho que lá no primeiro bloco você falou algo que eu tenho usado muito em minhas pregações já há alguns anos. Inclusive, nos paroleiros já falei acerca disso algumas vezes. Satanás não está interessado em tirar pessoas da igreja. Para ele, tirar pessoas da igreja é escancarar demais, né? É dar muito na cara o que ele está fazendo. Para ele, basta que as pessoas estejam dentro da igreja neutralizadas, estejam distraídas, né? Estejam perdidas nos bancos das próprias igrejas. E, às vezes, né, a própria instituição, a própria organização eclesiástica, quando ela não pensa a sua missiologia, quando ela não pensa a sua eclesiologia, quando ela não pensa o seu compromisso para com o mundo, quando ela não pensa a sua posição de ser uma resposta para as necessidades do mundo, quando ela não se coloca naquela posição que o Sim falou no bloco passado, de ser a manifestação de Deus para o mundo que clama, que geme pela manifestação dos filhos, essa igreja ela está perdida no pecado. Ela está perdida nas muitas outras atribuições de agenda
que não aquilo que o próprio Senhor Jesus estabeleceu como o único assunto a ser pregado em seu nome. Lucas 24, 46, 47, a palavra diz que o Filho do Homem, ele veio ao mundo, né, e ele pereceria para que em seu nome fosse pregado o evangelho de arrependimento em todas as nações, a começar por Jerusalém, né? Então, essa realidade da gente entender como igrejas, né? Nós dois somos líderes pastorais, né, Xará? A gente entender como igreja a que posição a gente deve conduzir a nossa igreja em referência à missão estabelecida pelo Senhor. Isso é um ponto chave, um ponto essencial. Não sei se o Arthur e o Cinho têm alguma observação a fazer aí. Não. Eu queria pontuar uma coisa importante aqui, quando a gente fala desse movimento de expansão, né? E aí que a gente não está falando de denominação, mas movimento da igreja como um todo. Eu tive alguns contatos com missionários, a gente aqui também já teve os seus relacionamentos pessoais com missionários de campo. Já tive experiências aqui no condomínio onde eu morava de missionários brasileiros que foram para o Timor-Leste, missionários ingleses que moravam aqui, americanos que moravam aqui, brasileiros que foram para a Irlanda, para a Itália, para a África, e eu vejo que praticamente todos eles passavam pelo mesmo problema, né? Eu vou chamar aqui de problema, tá? Que é a falta de incentivo financeiro para quem vai para o campo, né? Como é importante a gente trabalhar essa consciência, e aí eu não quero ser crítico de denominação, mas eu vou trazer isso para a responsabilidade da pessoa física, né? Nós, como pessoas físicas, que somos os mantenedores dos missionários em campo. Cara, como é difícil você ser missionário, cara, fora do... Eu vou falar fora do seu país, mas pode ser fora do estado, né? Eu vejo direto, assim, missionários que, por vezes, eles têm que sair do campo onde eles estão atuando para voltar para suas cidades de origem, para poder fazer reuniões com seus mantenedores, para poder pedir, por favor, se vocês poderiam renovar por mais um ano as suas ofertas para que eu possa continuar no campo investindo em pessoas e enfim. Por que vocês acreditam que é tão difícil a gente inculcar na maioria das pessoas essa urgência de investir em missões? Uma vez que as pessoas muitas vezes não querem ir, então a gente pode fazer missões indo, a gente pode fazer missões orando, intercedendo por aqueles que estão lá, mas também uma terceira forma é a gente investir financeiramente nessas pessoas. Por que nós não vemos hoje em dia tantos missionários muito bem remunerados e muito bem pagos em campo, meninos? O que vocês acham? Arthur, eu ouvi um outro missionário do Uruguai, hoje ele está lá, a nossa igreja enviou, não a igreja que eu congrego, mas o ministério, e certa vez ele comentou a respeito da glamorização da missão. Porque ela é muito bonita. Você ouve falar do missionário que eu vou enviar e tudo mais, mas, infelizmente, hoje, a gente tem uma discussão, e ela acaba sendo até uma discussão secular, que é mais ou menos assim: eu não abro mão da minha pizza no final de semana, quando eu poderia estar pegando esse recurso e mandando lá para ele, né? E a bem da verdade é que a gente... Eu, por exemplo, quando eu estou falando sobre uma vida de prosperidade ou vida de louvor, que é o nome de umas matérias que eu ministro, a dificuldade maior que tem é as pessoas aceitarem que dinheiro não cai do céu e Deus ele vai te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Outro dia eu estava estudando sobre a palavra bênção. Quando Deus fala para Abraão, "Se tu uma bênção", a palavra bênção no original significa seja uma fonte de prosperidade a jorrar. Ou seja, seja uma fonte de benefícios. E aí, quando
Deus fala para Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar e quem amaldiçoar. Ele está falando: olha, se uma pessoa for uma fonte de bênção a jorrar sobre a sua vida, ou seja, se essa pessoa for uma pessoa que tiver uma visão de prosperidade a tal ponto que ela vai alargar as tuas tendas, eu também alargarei as tendas dela. E a gente tem uma visão tão míope, e aí eu volto naquele contexto de Ageu, porque quando Deus estava falando: ei, o templo, ele está destruído, e é tempo de vocês edificarem o templo. E aí, um estudioso da palavra estava trazendo um entendimento a respeito disso, Arthur, e ele fala o seguinte: sabe por que Deus ele estava se importando tamanho com a reconstrução do templo? E aí ele traz um entendimento que para mim foi fantástico. Porque na medida, e eu gosto do texto que o Paulo Pontes trouxe, que é um texto que está lá em Êxodo, que diz assim: enquanto eu sirvo ao Senhor, ele abençoa meu pão, abençoa minha água e afasta a enfermidade. Porque na medida que o templo lhe fosse restaurado, a glória do Senhor seria manifestada e as pessoas veriam que a glória manifestada, as pessoas que todo cristão, né, a gente tem já uma parola que nós já falamos sobre a palavra salvação, o que significa e tudo mais, ela seria uma fonte a jorrar para a vida eterna, e nesse propósito as pessoas entenderiam que a partir do momento que Deus ele me prospera para que eu estenda e alargue as estacas da tenda. E esse é o problema. Porque hoje nós não entendemos o que é a prosperidade bíblica. Porque a prosperidade bíblica é: eu vou dar para receber. Que é isso que Paulo fala lá em Coríntios. Que quando mais eu semeio, mais ele aumentará a minha sementeira. O problema é: eu estou querendo primeiro receber para que quem sabe olha lá. E aí, invariavelmente, o campo missionário ele acaba sendo perdido por conta da minha mesquinharia. Porque eu simplesmente não entendi absolutamente nada. Que Deus ele me prospera para que o seu reino avance, para que as estacas sejam alargadas. A gente falou disso, né, Will, quando a gente fez a sequência de parolas acerca dos dons espirituais e tocamos lá na questão da generosidade, né? Para responder essa pergunta, Arthur, eu vou dar um passo atrás a isso que o Will colocou. Eu penso assim: igreja legítima é noiva, né? A igreja legítima é noiva. E a noiva verdadeira obedece o noivo. Eu penso que se há ensino, a noiva corresponde ao ensino. A instituição não. As pessoas interessadas em um discurso que lhe seja agradável, não. Mas a noiva corresponde ao ensino. Quando há ensino acerca de dízimos e ofertas, a noiva responde com dízimos e ofertas. Quando há ensino acerca de santidade, a noiva responde acerca de santidade. Quando há ensino acerca de missão, a noiva responde acerca de missão. Então, no meu ponto de vista, uma das grandes causas da missão não ser a ênfase no coração da igreja, quem sabe, é o fato da missão não ser a ênfase nos púlpitos da igreja, né? Aqui eu trago, de fato, a responsabilidade para o campo da liderança, para o campo pastoral. Né? E no meu ponto de vista, ajuntando aí com a colocação do Will, é o ponto que eu queria tocar. Não sei o Xará, o que tem a dizer acerca disso? Eu concordo, né? Se eu não me engano, Oswald Smith, pastor da Igreja dos Povos em Toronto, num dos livros que ele escreveu sobre missões, ele fala assim: imagine que toda a humanidade estivesse sofrendo de uma terrível enfermidade e você tivesse o remédio na sua mão. O que você faria vendo as pessoas morrerem, né? É uma ilustração mais ou menos assim. Então, assim, parece que a gente não sabe que a gente está com o remédio na mão, né? E isso passa por tudo, por todo tipo de recurso, seja pessoas, sejam os dons que Deus nos deu, seja finanças.
O problema das pessoas não doarem finanças, talvez é um problema de conversão, porque é sinal que ela não entendeu que as finanças não são delas, é do Senhor. Então, assim, eu acho que passa por isso também, né? As pessoas, não é só não saberem, muitos sabem, mas negligenciam, são coisas diferentes. Alguns podem não doar porque não conhecem a realidade. Quando eles forem ativados, eles vão doar. Agora, parte não doa porque é desobediente, retém. E aí, se retém, também não fica na mão dela, né? Infelizmente. Maravilha. Gente, vamos chegar aqui ao final, então, dessa roda de parola. Para você que está nos acompanhando aí, uma informação importante, tá? O Wilson e o Paulinho citaram uma série de parolas, nós falamos sobre prosperidade bíblica, principalmente sobre generosidade. Se você quer saber um pouquinho mais, ficou curioso sobre essa série que nós fizemos em janeiro de 2021, acompanha na playlist lá no nosso canal do YouTube, parolas de número 32, 33, 34 e 35. A de 34 especificamente fala sobre generosidade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Pastor Paulo, que alegria, que prazer tê-lo aqui. Que essa seja a primeira de muitas vezes aqui conosco. A porta já está aberta, o convite já está feito. Você já conhece todo mundo. Você está em casa, meu querido. Obrigado pela tua visita, viu? Obrigado, pessoal. Uma alegria estar com vocês. Parabéns por esse trabalho extraordinário. Que legal, viu? Fantástico. Parabéns. Valeu, muito obrigado. E para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, Facebook, no Instagram e também no YouTube. E para você que prefere em formato de podcast pelo Spotify, deixa o seu joinha, compartilha esse conteúdo, nos ajude a fazer com que esse material chegue no maior número de pessoas possível. Semana que vem estaremos de volta com mais um convidado especial para falar sobre missões transculturais, dessa vez fora do país. Esperamos vocês na próxima terça, se Deus quiser. Grande abraço para todos e até a próxima.